Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, chegou a grande festa do Espírito Santo, a festa do dom do Espírito de Deus a toda a sua igreja. É festa grande, é festa de Pentecostes. Nós encerramos o tempo pascal e agora, depois de Pentecostes, terá a festa da Santíssima Trindade e em seguida nós retomaremos o chamado tempo comum, o tempo ordinário da vida da igreja. O evangelho que a liturgia deste domingo de Pentecostes nos propõe é João capítulo 20, versículos de 19 a 23. E o tema para esta liturgia é o seguinte: nossa missão, prolongar o amor recebido de Deus via Cristo a toda a humanidade. O mandato de prisão foi emitido não apenas para Jesus, mas para todo o grupo de seguidores dele. Foi Jesus que, em posição de força, disse aos guardas, quando estava sendo detido: se é a mim que procurais, deixai estes irem, como está em João capítulo 18, versículo 8. Jesus foi o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Mas agora o pastor vai em busca das suas ovelhas, daquelas que se perderam devido à sua prisão e, sobretudo, à sua morte ignominiosa, sua terrível morte. E Jesus vai em busca deles, vai recuperá-los, embora o anúncio da ressurreição de Jesus já tenha sido feito. Os discípulos permanecem escondidos, como a gente está vendo na leitura deste domingo, por medo das autoridades. Não basta então saber que Jesus ressuscitou, é preciso experimentá-lo. É isso que a liturgia de hoje vai nos alertar. Comecemos então a ler o texto do Santo Evangelho, versículo 19 do capítulo 20 de João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Pois bem, é isso que nos diz o evangelista João. Os judeus não são o povo, mas neste evangelho representam os líderes. Quando se fala judeus, são os líderes, as autoridades religiosas. E diz o evangelho deste domingo: Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, ou seja, no centro, em meio aos seus discípulos. Este é o lugar de Jesus na comunidade. Ele, o Cristo, é o ponto de referência. Ele é o fator de unidade de todo o grupo. Seguem-se as primeiras palavras que Jesus pronuncia, uma vez ressuscitado, na plenitude da condição divina, e é um desejo de felicidade completa. O termo paz, do hebraico shalom, indica muito mais que a nossa paz, mas indica tudo o que contribui para a felicidade plena dos seres humanos. Isso é paz, então, no sentido judaico. Prossigamos agora lendo o versículo 20 do capítulo 20 de João. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Pois bem, Jesus não se limita a um anúncio verbal da paz. Ele não apenas deseja a paz, ele demonstra por que devem ser plenamente felizes aqueles que o seguem. Diz o evangelista: depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. São os sinais indeléveis do seu amor. O amor que o levou a dar a vida pelo seu povo. Não foi a resposta a uma ocasião dramática, mas a atitude normal de Jesus na comunidade. Jesus não intervém nos momentos somente de emergência e responde com o seu amor às necessidades da comunidade. Não. Jesus, no meio da comunidade, a protege, a defende, a ajuda, aumenta a capacidade de amor dos seus discípulos que acolhem o seu amor. E, de fato, os discípulos se alegraram, pois se antes estavam com medo, agora estão felizes, alegres, sentem, experimentam a presença de Cristo. Aqui está a grande diferença. Prossigamos agora lendo o versículo 21. Novamente, Jesus disse:
A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E Jesus disse-lhes novamente: paz a vós. Então, a primeira paz, o primeiro desejo de paz, segundo Jesus, foi motivado pelo fato de que o amor que lhe impulsionou a dar a vida por nós continua em seus discípulos. Esse segundo desejo de paz, essa segunda frase de paz, é motivada pelo fato de sermos chamados a prolongar a mesma ação de Jesus neste mundo. Vejam só. A paz e a felicidade do homem vem deste amor recebido de Deus. Por isso Jesus mostrou as suas mãos, o seu lado, mas também vem do amor que deve ser comunicado. Por isso Jesus, na segunda paz, no segundo convite à felicidade, diz: como o Pai me enviou. E o Pai enviou Jesus para ser uma manifestação visível do seu amor. Um amor incondicional, do qual nenhuma pessoa, qualquer que seja o seu comportamento, a sua conduta, pode sentir-se excluída. Aqui está a fonte da felicidade. Os discípulos, cada crente, cada pessoa é chamada a prolongar a missão de Jesus, que é manifestar de forma visível, concreta, o amor do Pai. Esta é a fonte da alegria e da felicidade plena. Portanto, existe um amor que nos é comunicado, um amor que é recebido de Deus, o qual deve ser um amor a ser comunicado também aos outros. Leiamos agora o versículo 22 do capítulo 20 de João. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O evangelista repete as mesmas ações de Deus sobre o primeiro homem, quando lemos no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Abre aspas. Então o Senhor Deus modelou com o pó do solo o homem e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem tornou-se um ser vivo. Fecha aspas. Então, da mesma forma, Jesus completa agora a criação, soprando novamente e agora comunicando o Espírito ao ser humano. Ou seja, a mesma capacidade de amor que o Pai lhe comunicou, agora ele a comunica aos humanos. Mas não a todos, somente a quem acolhe o seu convite para prolongar com o seu amor o amor que receberam. Aqueles que vão em missão como o Pai enviou Jesus. E versículo 23, que conclui o evangelho de hoje, diz o seguinte: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui, o evangelista não usa o verbo perdoar, mas libertar dos pecados. E por pecado, o evangelista não compreende a culpa, o erro, a falta, mas uma direção errada de vida. Pecado é isso para o evangelista João. É quando a pessoa toma uma direção, um sentido errado na sua vida. O que o evangelista quer dizer? Aqui Jesus não está dando poder a algumas pessoas, mas uma responsabilidade para toda a comunidade. A comunidade deve ser esta luz da qual brota o amor de Deus. Quem, vivendo na injustiça, se sente atraído por esta luz e se torna parte dela, tem o seu passado, aquilo que era injusto, completamente apagado. Em vez disso, a quem não os perdoardes, diz este último versículo. E também aqui não há o verbo perdoar, mas comparece o verbo manter, reter, imputar. E prossegue dizendo, permanecerão acusados. O que o evangelista quer dizer com isso? Ora, aqueles que praticam mal não amam a luz, mas, vendo a luz brilhar, recuam ainda mais para a sombra das trevas. Portanto, não é um poder da comunidade, mas uma responsabilidade. Todos devemos fazer brilhar neste mundo o amor de Deus. Quem se sente atraído por ele, tem o seu passado completamente perdoado, cancelado.
Enquanto quem vê neste amor uma ameaça aos seus interesses, às suas conveniências, essa pessoa se retrai sob o manto das trevas, sob o manto da morte. Bom, depois dessa belíssima reflexão que nos proporcionou Frei Alberto Maggi, faço eu, Padre Telmo, as minhas considerações. E começo com uma frase muito bonita de Dom Helder Pessoa Câmara, que viveu de 1909 a 1999 e foi arcebispo de Olinda e Recife. Dom Helder dizia: o amor é o perfume das almas. Vou repetir. O amor é o perfume das almas. Vamos então. 3 gestos, 3 atitudes e 3 fundamentos, 3 missões. Assim podemos sintetizar o que o Evangelho dessa festa de Pentecostes quer nos transmitir. Vejamos. Primeiro gesto. Jesus faz questão de mostrar as suas feridas como prova viva de seu amor. E aqui se encontra o primeiro fundamento. A igreja deve ser a memória de Jesus. Uma memória subversiva, pois é a de um Cristo crucificado e ressuscitado. Segundo gesto de Jesus, e que leva a um segundo fundamento para a igreja. Jesus envia seus discípulos, assim como o Pai o enviou. Seus seguidores devem manifestar ao mundo a sua paz e o seu amor. Essa é a verdade plena. E a verdade plena é o segundo fundamento da nossa igreja. Terceiro, gesto e último. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos e lhes concede a responsabilidade de ser luz que reorienta os caminhos errados que os seres humanos seguem em sua vida. E aqui está o terceiro fundamento da igreja, ou seja, ser testemunha da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Uma das maiores e mais frequentes tentações que a nossa igreja experimentou e segue provando é de achar que simplesmente em toda a atuação ministerial e hierárquica de nossa igreja se faz presente o Espírito Santo. Isso na prática é prescindir do Espírito. Ele não é um dom automático, mas fruto do acolhimento profundo e verdadeiro do Evangelho de Cristo. Como foi mencionado acima, o Espírito Santo vem da parte de Deus para nós, nos conduzir à verdade plena, a qual, segundo o biblista Juan Königs, é sinônimo de veracidade, firmeza, fidelidade, confiabilidade, lealdade. Isso é a verdade plena. Pois bem, em nosso mundo atual, é urgente suplicarmos ao Espírito de Cristo para, primeiramente, libertar-nos do vazio e da confusão interior, pois desistimos da busca da verdade. Nos tornamos hoje pessoas céticas, pessimistas, ressentidas, invejosas. Segundo, devemos clamar ao Espírito para nos libertar da desorientação, pois vivemos sem raízes e sem metas, sem sonhos e utopias. Terceiro, devemos suplicar ao Espírito para ensinar-nos a viver, pois queremos ter saúde, viver por muito tempo, porém não sabemos para que queremos tudo isso. Devemos suplicar ao Espírito para nos ensinar-nos a amar, pois de tanto queremos ser livres e independentes, estamos cada dia mais sozinhos, carentes, confundimos amor com sexo, prazer com felicidade, e não sabemos criar autênticas amizades. Enfim, devemos suplicar ao Espírito para nos ensinar a crer, a ter fé, pois não deixamos mais espaço para Deus em nossas vidas. Nós não ouvimos mais Deus, não o sentimos. Estamos repletos apenas de desejos e sensações pessoais. Nos entupimos com isso. Assim, como os discípulos de Jesus tinham medo, nós precisamos vencer o medo e termos esperança, pois o mundo está sedento e faminto de Cristo. E agora, querido irmão, querida irmã, concluindo a nossa meditação do Santo Evangelho deste domingo de Pentecostes, convido a todos a fazerem junto comigo esta belíssima oração de uma monja, melhor dizendo, Maria Cucca, que é italiana.
Olha só essa linda oração que fazemos também nós. Você já está vendo aí na sua tela. Obrigado, ó Pai, pela vinda do Consolador, do Advogado. Obrigado pelo seu testemunho sobre Jesus no mundo e a mim, na minha vida. Obrigado, porque é Ele quem me torna capaz de receber e carregar o peso glorioso do Teu Filho e meu Senhor. Obrigado, porque Ele me guia na verdade, me entrega a toda a verdade e me revela as palavras que Tu mesmo falas. Obrigado, meu Pai, porque na Tua bondade e ternura, Tu hoje me alcançaste e me atraíste para Ti. Tu me deixaste entrar na casa do Teu coração. Tu me mergulhaste no fogo do amor trinitário, onde Tu e o Filho Jesus sois um só no beijo infinito do Espírito Santo. Aqui estou eu também e por isso minha alegria transborda. Por favor, Pai, deixa-me dar esta alegria a todos, no testemunho amoroso de Jesus Salvador, em todos os dias da minha vida. Amém. Querida irmã, querido irmão, Deus vos abençoe. Que todos tenham um santificado dia de Pentecostes. Obrigado por estar conosco e acompanhar a nossa meditação. E até a próxima semana, se Deus quiser.